Deus abençoe você, muito bem-vindo, bem-vinda ao Programa para Ser Feliz. É esse espaço onde acontece o Programa para Ser Feliz, no qual Deus fala conosco, no qual a palavra de Deus nos levanta, nos orienta. É um programa também de direção espiritual. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Tenho certeza que Deus vai dar uma orientação, porque hoje nós vamos falar sobre como lidar com pessoas difíceis sem perder a nossa paz, né? E quem não as tem na sua vida, diga a verdade. Talvez existam muitas pessoas difíceis na sua, na minha, na nossa vida, ou talvez você, eu, nós sejamos as pessoas difíceis. Pode acontecer também, né? Vamos cantar, vamos deixar a palavra já abrir o nosso coração, para nós refletirmos com exatidão, com precisão sobre esse tema tão especial, tão necessário. Espírito Santo, desce sobre nós, renova o nosso ser. Espírito Santo, desce sobre nós, renova o nosso ser. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Santo como é o nosso Deus, santo como é o nosso Deus. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, dando-nos sabedoria, dilatando o nosso coração, para que sejamos em tudo capazes de fazer a Tua vontade. Dá-nos um coração manso e humilde, como o Teu, Senhor, que sabe amar, que sabe perdoar, que sabe ter esperança também diante das pessoas difíceis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Samuel, boa noite. Boa noite, Padre. Deus te abençoe, linda canção. Obrigado. Do Espírito Santo, é dele que a gente precisa. É dele que a gente para precisa. lidar com a gente mesmo, né? Para lidar com as pessoas difíceis. Mas você vai se surpreender sobre o que nós vamos refletir hoje, porque às vezes a gente acha que quando tem uma pessoa difícil a gente tem que eliminar, que tem alguma coisa errada, mas não é por aí, viu? Às vezes Deus permite por razões muito específicas que eu vou falar aqui. Estou ansioso pelo tema. Vamos lá, quero acolher com muito carinho o Arthur. Seja bem-vindo, Arthur. Deus abençoe. Obrigado, Padre. A barba tá chique, hein? Tá elegante, hein? Tá caprichando. É. Há 10 anos atrás, quando eu conheci ele, não tinha essa barba não, viu, Padre? Eu também. Eu conheci mais que 10 até. Um pouco mais. Que 10 anos, né? Que legal, muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo seu sim, por colocar o seu talento aqui, né? À disposição. O Arthur toca de tudo, gente. Menino muito inteligente, né? Deus abençoe seu menino também, sua esposa, né? Deixou a criança lá em casa para estar aqui com a gente. Deus abençoe. Amém. E vamos lá, gente. A palavra de Deus que nós vamos ler hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Olha, essa passagem, ela é muito especial, porque ela nos dá uma direção muito específica referente ao tema de hoje. Olha só, Romanos 12, 18. Se possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos. Romanos 12, 18, repito. Se possível, depender de vós, vivei em paz com todos. Mas então, Padre, eu não preciso viver em paz com todos, só se depender de mim? Porque se você tem coisas, né, no relacionamento com o outro que você não pode controlar. Você só pode controlar a sua reação. Você não pode controlar a reação do outro. Você só pode controlar a sua atitude. Você não pode controlar a atitude do outro. Você só pode controlar o que você diz. Você não pode controlar o que outra pessoa diz, né? Então é preciso trabalhar para eu construir a paz com todo mundo e para eu ficar em paz. Para eu não entregar o botão da minha paz para qualquer pessoa. Porque veja bem, existem pessoas que você pode amar, aconselhar, perdoar, tratar bem, e ainda assim elas continuarão difíceis.
Talvez por feridas que estão dentro delas, por realidades que a gente desconhece, né? Nem sempre a gente consegue tocar em tudo com exatidão, mas a maturidade espiritual começa precisamente, sabe, quando a gente entende. Eu não posso controlar o coração do outro, mas eu posso vigiar o meu coração, né? Eu não posso fazer que o outro seja o que eu espero, o que eu quero, mas eu posso vigiar o meu coração, cuidar do meu coração, sabe? Talvez até Deus não esteja pedindo que eu e você mudemos as pessoas, sabe? Talvez Ele esteja pedindo ainda algo mais profundo. Não permitir que a dificuldade do outro nos transforme naquilo que nós combatemos naquela pessoa. Como assim, Padre Adriano? Olha, eu não gosto daquela pessoa porque ela é muito brava, porque ela é muito porque ela é muito rígida. Então eu me torno bravo, eu me torno rígido. Eu não gosto dela porque ela fala mal, eu começo a falar mal. Eu não gosto dela porque ela é desonesta, eu começo a ser desonesto com ela. Então, às vezes o que Deus quer, sabe, não é nem que a gente mude a pessoa, é que a gente não se torne o que nós combatamos na pessoa, porque nós não vamos conseguir mudar a pessoa. Deus pode, se a pessoa quiser, né? Mas a gente não pode necessariamente obrigar alguém a ser o que a gente quer. Mas veja bem, existe uma verdade muito profunda nos relacionamentos. A pessoa difícil, ela revela o que realmente existe dentro de nós, sabe? Porque é muito fácil ser paciente quando ninguém te contraria, não é verdade? É muito fácil ser humilde quando ninguém te corrige, é muito fácil falar de perdão quando ninguém te machuca. Mas veja bem, a pessoa difícil funciona como uma garrafa sendo sacudida. Você já percebeu? Quando a garrafa é sacudida, aquilo que estava no fundo da garrafa aparece, né? Quando você vai tomar um suco, por exemplo, existem sucos naturais, maracujá, depois de um tempo, o sumo do suco ali, ele desce e fica a água por cima. Aí você sacode a garrafinha, né, ou a jarra, mexe ali com a colher, a jarra, e aquilo que estava no fundo vem para cima. Então veja bem, uma pessoa difícil funciona como isso, uma garrafa sendo sacudida, para mostrar o que está dentro da gente. Talvez, sabe, não foi a pessoa que colocou a raiva dentro de você, ela só revelou que a raiva já estava ali dentro de você. Uma pessoa difícil. Talvez, sabe, é preciso, antes de perguntar por que essa pessoa é assim, né? A gente precisa se perguntar, o que essa pessoa está despertando em mim, que eu ainda preciso deixar Deus curar, né? Às vezes não é a pessoa que colocou a raiva, repito, a raiva estava dentro de você. Não é a pessoa que colocou o desejo de aparecer, a mágoa porque não te reconheceram, né? Isso já estava dentro de você. Então veja bem, é preciso, sabe, não entregar quando uma pessoa nos provoca, entender o que de nós ela está trazendo à tona, como eu disse, o que de nós ela está revelando, né? Às vezes aquela pessoa, ela não fez você ser má, aquela maldade estava dentro de você. Ela despertou o seu pior, um pior que talvez você precisa entrar em contato para viver aquilo que Santa Catarina de Sena chamava do autoconhecimento, né? Santa Catarina dizia que sem esse autoconhecimento em Deus, de ver também as nossas misérias, ninguém seria santo. Porque veja bem, muitas pessoas que vão na missa, não matam e não roubam, já se acham santas para ser canonizado, porque não mata e não rouba. Aí ela começa a crescer na caminhada com Deus, rezar mais, viver em comunidade. Aí, lidando com pessoas diferentes, Deus começa a mexer ali, e o que estava no bottom, né, no fundo da garrafa, começa a vir para cima. A pessoa percebe que ela tinha um estrelismo, uma vontade de estar no centro de tudo. A pessoa percebe que ela exigia reconhecimento sempre, que ela fazia por reconhecimento. A pessoa percebe que ela é vaidosa demais, se falarem dela, se corrigirem ela quer matar, ela não aceita a correção, isso é orgulho. Ela percebe que ela também é fofoqueira, que ela busca os primeiros lugares. Então esse confronto com a nossa verdade, que é revelada por uma pessoa difícil, é essencial para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade, para o nosso autoconhecimento, sabe? Dói, mas é aí que acontece a cura, a transformação. Porque tem muita gente, me perdoe, dentro da igreja, mas iludida. Por isso que eu louvo a Deus pela vida fraterna, na Canção Nova, por exemplo. Lá no grupo de oração, quando eu ia e ficava 1h30 no grupo de jovens, eu era um anjo. Aí você vai viver com as pessoas, na Canção Nova, por exemplo, numa comunidade, você percebe que você não é 100%, as suas desordens vêm à tona, né?
Muitas vezes nós somos desordenados nas nossas emoções, nos nossos afetos, na nossa sexualidade, na nossa ansiedade. E o pior tipo de doente é aquele que finge que está tudo bem, né? Que finge que não tem nenhum problema. Não, nós somos feridos sim. Nós precisamos de cura, de crescimento, e não há vergonha em reconhecer isso. Porque quem não se reconhece pecador nunca se torna santo. Quem não se reconhece desordenado em alguma área nunca alcança o equilíbrio em Deus. Sabe? Então a vida fraterna, por isso que a gente não pode fugir da igreja, da convivência na comunidade, na paróquia, da família, porque ela revela quem a gente é. Olha, se você só convive com quem te agrada, você se torna uma pessoa péssima. Perdoe-me a sinceridade. Por quê? Porque quem te agrada não te desafia. Quem te agrada e pensa como você, não revela a sua verdade. Não te desafia a ir mais longe. Não te faz ser mais santo. Porque uma pessoa difícil, ela é uma escola de santidade. Você aprende a ser paciente com uma pessoa impaciente, muitas vezes. Você aprende a ser manso e humilde com uma pessoa irada. Você aprende a ser organizado com uma pessoa desorganizada. Não estou dizendo que está certo o erro dela, não. Como eu disse, você só tem ação sobre a autoridade, capacidade de mudar você mesmo, né? Claro, um filho você vai educar, outra pessoa você vai educar, você vai corrigir, mas nem sempre a correção vai surtir o efeito que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Às vezes surta, mas demora. Surte, perdão, o efeito, e a gente surta. Eu errei o verbo, mas tem sentido, né? A gente surte efeito a correção, mas demora, né? Como na educação de um filho. Então, a gente tem que entender que não podemos fugir. Claro, se é um relacionamento tóxico, se é uma pessoa que está te batendo, aí sim, coloca limite. Se é uma pessoa que está te ferindo, coloca limite, né? Perdoar nem sempre é voltar a conviver. Isso, claro, não estou falando de um pai, de uma mãe, de uma pessoa de dentro de casa, né? Mas assim, tem pessoas com as quais você vai perdoar lá na igreja, mas você não vai dar sua confiança e sua intimidade para uma pessoa que mostrou que não tem caráter, obviamente. Mas a gente não pode se tornar esses filhinhos de papai espiritual, filhinhos de mamãe. Eu só convivo na igreja com quem me agrada, com quem é bonito, com quem é legal. Me perdoe, você vai ser um péssimo cristão e vai viver sempre na mediocridade. Porque tem pessoas difíceis que Deus permite sim, para a nossa santificação, tá? E olha, a gente tem que aprender também que a gente não pode entregar a chave da nossa paz para outra pessoa, né? Porque existe uma escravidão silenciosa e perigosa em frases como: olha, se ele mudar eu vou ficar feliz, se ela pedir desculpa eu vou ficar bem, se tal pessoa reconhecer que estava errada, aí nós vamos seguir em frente. Nesse momento você entrega ao outro o controle da sua vida interior, sabe? Você entrega, a sua felicidade começa a depender de um comportamento de um terceiro. E olha, isso é muito difícil, porque os conflitos vão acontecer, o outro nem sempre vai ser o que eu quero. E paz cristã não é ausência de conflitos, gente. Não. É possuir um centro interior que os conflitos não conseguem destruir. Eu estou centrado em Deus. Esse conflito não tem a última palavra, né? O mar pode estar agitado sem que o barco perca a âncora, né? Então, a sua paz em Deus é a sua âncora. Não deixa o outro entrar ali. Entenda, você não tem domínio sobre o que o outro pensa de você, fala, diz, mas você tem domínio sobre as suas reações, né? E não permita, como eu dizia e repito aqui, que o mal do outro, que o mal que está no outro, que o outro faz, determine quem você é, né? Porque olha, Judas traiu Jesus, mas Jesus não se tornou traidor, ele andou com o traidor que era Judas por 3 anos, né? Pedro negou, mas Jesus não deixou de amar, de ser fiel, porque a traição dizia da natureza de Judas, do mau caráter de Judas. A oscilação dizia da natureza do temperamento de Pedro, mas a fidelidade e o amor diz da natureza de Deus. E Deus não nega a si mesmo, né? Então, o que isso quer dizer? Que se uma pessoa é má, está agindo com você de forma má, não se torne o que te feriu. Eu repito isso. Lute para ser o oposto, né? Sabe? Como São Paulo disse, lá em Romanos 12, 21, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem, né? O mal vence quando ele consegue se reproduzir dentro de nós, sabia? O mal vence quando ele consegue se reproduzir. Por exemplo, se a agressividade do outro te torna agressivo, o mal venceu, né?
Se o ódio do outro produz ódio em você, o mal venceu. Se a mentira do outro te torna um mentiroso, o mal venceu. Se a maldade do outro destrói a sua caridade, o mal venceu. Você sabe que a maior vitória diante de uma pessoa difícil é não se tornar parecido com ela. Porque às vezes a gente querendo se defender, a gente se torna parecido. Tudo bem, às vezes você vai ter que chamar, corrigir, lavar roupa suja, vai. Faça, mas não se torne o que a pessoa quer. Porque no fundo, o que a pessoa é e o que ela quer. Porque no fundo, ela quer que você haja como ela, porque é o jeito que ela entende que a vida é. E você não vai se estragar porque alguém veio com defeito de fábrica, né, estragado. A pessoa vai se restaurar a partir da sua integridade, né? É que nem quando tem um viciado na família, a gente tem que tomar muito cuidado com a codependência, né? Porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas a família inteira se torna viciada, não na droga, mas entra no ciclo, né, da briga, da letargia, do desânimo. Eu sei que é muito difícil, mas a gente, para ajudar alguém que está num vício, numa doença, a gente tem que ficar fora do vício da doença. Você não pode assumir aquele vício como se fosse seu, né? E claro, eu já disse e repito, amar também não significa permitir tudo, né? Ser cristão não significa aceitar qualquer coisa. Às vezes vai ser caridade dizer, olha, eu perdoo você, mas isso não pode continuar. Eu te perdoo, mas não aceito que você me trate assim, né? Eu não desejo seu mal, mas eu vou estabelecer uma distância. Às vezes vai caber, sabe? Mas é interessante a gente entender que às vezes a gente vai ter que colocar limite, mas muitas vezes não dá para colocar limite. Um filho difícil, um marido, um pai, você não tira da sua vida um familiar assim, né? Você vai ter que pedir a Deus as armas certas. E você vai ter que entender quais guerras são mesmo necessárias que você lute. É necessário que você lute, né? Não é toda guerra, sabe, gente? Sabe, nós não precisamos responder a toda provocação, né? Algumas discussões são como fogueiras ali. Um coloca a lenha de um lado, o outro coloca a lenha do outro. Não vai parar, né? Enquanto alguém não jogar água no fogo. Então, às vezes a melhor resposta simplesmente será, olha, eu não preciso vencer essa guerra. Eu não preciso lutar essa guerra, né? Porque nem toda crítica precisa de resposta, sabe? Nem toda crítica, nem toda provocação merece reação. Nem toda opinião errada sobre você precisa ser corrigida. Maturidade é também saber quais batalhas não merecem o preço da nossa paz. Porque quando a gente entra numa batalha, né? Você está dispondo a sua paz e às vezes você vai perder a sua paz. Então a gente precisa entender quais batalhas não merecem a minha paz. Porque se eu entro em qualquer batalha, me perdoe, eu vou estar esgotado. E quando chegar a principal batalha da guerra, eu já não tenho mais o que dar, né? Eu já não tenho mais o que oferecer. Olha, algumas pessoas, como eu já disse, são difíceis porque elas são muito feridas. Isso não justifica os seus comportamentos errados, obviamente, né? Mas nos ajuda a compreender, pelo menos, né? Por exemplo, muitas pessoas agressivas carregam no fundo um medo. Então elas querem ser agressivas, elas querem se impor com medo de serem rejeitadas novamente, abandonadas, né? Então faz bem entender o mecanismo, né? Muitas pessoas controladoras carregam uma profunda insegurança. Muitas pessoas frias aprenderam a congelar as emoções com medo de serem traídas novamente, né? Demonstrando seus sentimentos. Há pessoas que ferem, são porque foram profundamente feridas, né? E há uma diferença entre compreender e justificar. A gente não está justificando o erro das pessoas, mas nós estamos compreendendo. Porque te ajuda melhor, né? A entender. Mas claro, a ferida explica o sangue, né? Óbvio, mas não transforma a ferida em saúde, né? A gente entende o sangue, mas não está certo a pessoa agir daquele jeito, né? Mas a gente tem que aprender que a gente tem que fazer aquilo que depende de nós, né? Depende de nós para manter a paz, como a palavra do início disse. No que depender de vós, mantende a paz com todos, né? Lutar para manter a paz com essas pessoas e pedir a Deus sabedoria. Quando a gente lida com uma pessoa muito difícil mesmo, sabe? Não tem receita pronta. A gente tem que pedir a Deus sabedoria, ir ao sacrário, visitar o Senhor. Pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos inspire o que dizer, como dizer, né? Porque
é desafiante, né? E tem coisas, como eu disse, que não depende de você. Não depende de mim, de você, se a pessoa vai mudar, se ela vai reconhecer o erro, se ela vai pedir desculpa, né? O que ela falará sobre você, mas de mim e de você depende. As nossas palavras, depende de nós, nossas reações, nossos limites que a gente coloca, o nosso perdão, a nossa fidelidade a Deus, isso depende de nós, né? Então a gente tem que parar de tentar controlar aquilo que pertence ao outro e assumir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. No que depender de nós, nós vamos lutar, né? E como eu dizia, uma pessoa difícil tem muito aspecto negativo, mas ela se torna também uma escola de santidade, sabe? Uma oficina de santidade. Se você reage do jeito de Deus, se você reage como Jesus, se você se pergunta como Jesus reagiria, né? Porque uma pessoa difícil, gente, é como uma lixa, né? A lixa incomoda, produz atrito, mas ela vai revelando as nossas asperezas, né? Por exemplo, o marceneiro, ele sabe que a lixa incomoda a madeira, mas ele precisa da lixa para fazer uma obra-prima, para fazer um móvel bem feito. Então, às vezes, Deus permite que certas pessoas nos lixem, é isso mesmo, incomoda, há atrito. Mas, por exemplo, a pessoa impaciente vai fazer você exercitar a paciência, repito, né? A pessoa orgulhosa vai exercitar a sua humildade. A pessoa agressiva vai exercitar sua mansidão. E a pessoa ingrata vai exercitar e diminuir em você a sede de reconhecimento, né? A falta de humildade, né? Então, sabe, a gente precisa libertar o nosso coração desse desejo de que a gente vai fazer o outro ser o que a gente quer, fazer o nosso melhor, colocar os limites que sejam necessários, mas aceitar que Deus nos lixe também através dos relacionamentos que Ele permite. Às vezes Ele está nos lixando, né? E revelando o que está dentro de nós, né? A gente se acha tão perfeito, por isso que a vida fraterna, a vida em comunidade, ela é maravilhosa. Que nem o namoro, né? A mulher é um anjo, o rapaz é um anjo, aí vão para casa, vem as diferenças. Em primeiro lugar, quando se casam, né? Foram criados por mãe e pai diferentes, têm culturas diferentes. Homem e mulher é muito diferente do outro. Um tem uma linguagem do amor, outro tem outra. Um tem um jeito de descansar, o outro tem outra. Um descansa não fazendo nada na frente da televisão, o outro descansa cozinhando. E aí, se o outro está cozinhando e quer que o outro venha junto, o outro não quer, o outro quer ficar no sofá. Então, essas pequenas coisas viram uma confusão na vida em casal. Se não há casado, né, num relacionamento, se não há sabedoria, se não há diálogo, se não há oração, se não há disposição para aprender com o outro, se não há disposição para ouvir o outro e mudar. Para mim ficar no sofá é bom, mas a sua esposa se sente desrespeitada, que você não é parceiro, que você não a ama quando você faz isso. Então você pode ficar menos no sofá e estar mais do lado dela. Você não vai anular quem você é, mas você vai fazer uma renúncia que se chama amor, né? O amor comporta renúncias, né? Quem ama renuncia, sabe? Então é importante também dar passos para ser melhor para o outro. Como eu disse, fazer o que você pode, o que você não pode, está na mão de Deus, né? Enfim, é isso. Quanto tempo nós temos, produção? O padre já vai responder, se der tempo aqui, umas mensagens próprias já do nosso programa, que é um programa de direção espiritual, né? Mas olha, resumindo, enquanto a produção me passa o tempo, não responda toda provocação, não carregue toda ofensa, não entre em toda discussão, não tente mudar todo mundo, perdoe e coloque limites, reze e continue caminhando, né? Porque muitas vezes a maior vitória diante de uma pessoa difícil não vai ser mudar essa pessoa, mas permitir que essa pessoa não mude você para pior, né? Olha, não vai ter tempo não de a produção me respondeu aqui, que já vai para o intervalo, vamos para o intervalo, mas no segundo bloco eu estarei aqui para dispensar essa direção espiritual, para rezar por você, para abençoar você, tá bom? Rapidinho cantando, a gente vai e volta daqui a pouquinho do intervalo no programa Para Ser Feliz. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus,
Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Estamos de volta aqui com o programa Para Ser Feliz. Quero apresentar para você aqui os materiais do loja.cancelnova.com, os meus 3 livros: Orações pela Libertação da Ansiedade, Construindo a Felicidade, Curar-se para Ser Feliz. Aqui também o terço pela libertação da ansiedade. Ambos você os pode pedir no loja.cancelnova.com. Olha só, esse segundo bloco, vai estar aqui, já estou aqui no Instagram também, para responder suas mensagens, te dar a direção espiritual que você precisa, viu? Mas eu quero dar uma atenção especial também, viu, Samuca? Para Sim. As nossas mensagens via WhatsApp, que às vezes vai mandando, vai acumulando, e eu gosto de dar uma atenção. Nem todos a gente consegue repetir, né? Responder no programa em si. Então, acumulamos um pouco, hoje eu quero responder aqui. Pode ler para mim, filho, por gentileza. Boa noite, padre, sua bênção. Terminei um namoro porque a minha namorada foi diagnosticada com bipolaridade. O meu medo era de dar continuidade ao relacionamento, me casar com ela e no futuro ela desistir do matrimônio por conta do seu diagnóstico. Gostaria de uma orientação sobre essa situação. Olha, filho, você já tomou uma decisão, né? Rapaz, pelo que eu percebi, você já tomou essa decisão. Então agora o que foi tomado de decisão foi tomado, né? Você sabe que eu sempre gosto de ser bem sincero e honesto aqui, porque o padre está aqui para dispensar a direção espiritual, segundo o ensinamento bíblico e da igreja, né? Mas eu enfrento um limite também, que é o limite de não ver todos os ângulos da situação e de não conseguir olhar para você, né? Porque conversando com a pessoa, você vai olhando, você vai entendendo, você vai vendo os contextos, você vai vendo o olhar, você vai vendo a reação da pessoa, né? Isso também fala muito. E então, olha, você já tomou essa decisão e existem casos e casos. Eu não sei qual é o nível de severidade da bipolaridade dela. É um problema assim importante. Ela teria que tratar a vida toda. Tem casos nos quais as pessoas se medicam e ficam bem. Agora, se você discerniu que isso para você seria um peso, seria difícil para você viver no matrimônio, você não seria feliz, ótimo, você tomou uma decisão. Porque casamento é coisa séria, não é brincadeira, né? Você tomou uma decisão, discerniu, perfeito, não ficou enrolando também a pessoa, né? O que é bem importante, não brincar com a pessoa, né? Agora, se a pessoa, vamos supor, está apaixonada, gosta mesmo, vê que a outra pessoa tem boa índole, vê que a outra pessoa quer ajuda, vê que a outra pessoa se esforça e toma remédio, isso não impede o matrimônio. Se o outro lado casa consciente e disposto ambos a lutarem, não é critério de nulidade, pelo contrário, o sacramento acontece. Só que é uma condição séria, né? E tem que ver o nível da pessoa, né? Porque se a pessoa já tem um temperamento difícil, já tem muitas feridas e ainda tem um outro problema afim, talvez isso tudo no frigir dos ovos se juntando no dia a dia do matrimônio fosse difícil. Talvez você percebeu isso, resolveu tomar essa decisão, né?
Mas isso não anula o matrimônio. Eu conheço casos de rapazes que casaram com mulheres com bipolaridade e vice-versa, e que vivem bem, né? Mas você analisou, e eu não estou analisando todo o contexto, né? Eu estou de longe. Então, por isso, eu digo que é muito subjetivo, né? Mas, claro, é um transtorno, sim, importante, que a pessoa vai ter que cuidar a vida toda, né? Que você casaria também com um transtorno, no sentido que você assume a pessoa, né? Com tudo aquilo que ela é. Então, você tomou essa decisão. A decisão está respeitada, obviamente, né? Está tomada, filho. Não fique em paz. Se você chegou à conclusão que era isso, vá para frente. Paciência. Tá bom? Samuca, lê para nós mais uma mensagem, por gentileza. Boa noite, padre. Meu filho de 11 anos é fã do filme Harry Potter, filme que invoca magia e ocultismo. Quando quero conversar com ele para não assistir esse filme, meu marido fala que estou implicando com nosso filho e acabamos brigando. O que o senhor acha? Estou errada? Olha, filha, eu vou ser sincero, com todo respeito a quem gosta desse tipo de coisa, isso não é uma coisa que o cristão tem que assistir, deve assistir, não é. Porque se você se você ler Deuteronômio, o livro da Bíblia, capítulo 18, versículo 9, está escrito: não invocarás espíritos, não acreditarás em horóscopo, em magia, não fará rituais de magia. Isso é contrário à revelação bíblica, é contrário ao cristianismo, né? Porque se você acredita nesses poderes, se tem esses poderes, se tem reencarnação, por exemplo, por que Jesus, o Filho de Deus, se fez homem para matar o poder da morte, para ressuscitar, para vencer o diabo com o poder da sua cruz e ressurreição? Não, essas coisas, o poder dessas coisas é limitado, o poder de Cristo é o que salva. Então isso está na Bíblia, a gente tem que ficar com a Bíblia, ficar com a doutrina da igreja. Isso são sortilégios. Claro, ele é um adolescente, eu não sei até que ponto você vai poder obrigá-lo, né? Jovem, pelo que eu entendi ali, você vai poder obrigá-lo, mas se você puder, pai e mãe, não deixe assistir essas coisas. Não é cristão, não é católico, é muito bem feito, é muito bem escrito, do ponto de vista literário, né? Muito bem escrito. Mas não é bom, não é cristão, não é o que Deus quer, não é católico. Tá bom? É isso. E eu aconselharia você a lutar para que a pessoa não vesse. E às vezes a gente tem uma curiosidade. Gente, tudo bem, é bem escrito. Mas quer livro mais bem escrito que as Confissões de Santo Agostinho? Quer livro mais bem escrito que as Práticas de Amor a Jesus Cristo de Santo Afonso Maria de Ligório? Quer livro mais bem escrito que os de São João Paulo II? Que os do Padre Jonas Abib? Então, conheça a sua fé. Tem gente que está mexendo com coisa que não tem noção. Porque quando você fica invocando essas coisas, vendo rituais que acontecem nesses filmes, você está abrindo brechas na sua alma também para a ação direta do mal, tá? E muitas pessoas vivem profundas contaminações espirituais por causa disso, tá bom? É isso. Olha, eu quero também rezar para uma pessoa aqui que está sofrendo muito porque viveu um caso de suicídio na família, né? E acabou encontrando a pessoa. Olha, meus sentimentos, não vou dizer seu nome, tá? Meus sentimentos aqui por você, meus pêsames por essa situação. Filha, agora é mesmo, você está destruída, como você mesmo disse, né? E é preciso dar tempo ao tempo, viver o seu luto, visitar o Santíssimo, estar com o Senhor, né? Não ficar se perguntando agora, é tempo só de viver o luto, né? Deixar pouco a pouco pela força da oração, Deus vai colocando as coisas em ordem, tá bom? Meus sentimentos a você, obrigado pela confiança da partilha. Samuca, você pode mandar para nós? Pode ler para mim, por gentileza? Sua bênção, padre. Meu filho é maravilhoso, mas tem problema com a bebida. Quando bebe uma dose, fica com a boca suja e insuportável. Como fazer para ajudá-lo? Olha, infelizmente tem gente que não sabe beber, não pode beber, né? Tem gente que não pode beber. E a pessoa tem que identificar isso, né? Olha, fazer para ajudá-la é rezar por ele muito, conversar com ele, falar para ele que você vê que isso não é bom, né? E rezar, porque, gente, sempre existem demônios que acompanham as áreas dos vícios. Demônios específicos, que estão ali regendo as áreas dos vícios, seja nas betes, no jogo, na droga, na bebida. Tem pessoas que são vulneráveis pela ansiedade. Uma pessoa muito ansiosa é vulnerável ao vício. A bebida, a droga. A pessoa muito melancólica, ou a pessoa que tem uma carga genética ali também, né? Cresceu vendo pessoas beberem. Às vezes dá o efeito reverso, né? A pessoa pega birra, mas nem sempre. Ou quem começou a beber muito cedo, ou quem teve histórico de droga, de bebida, tem que tomar cuidado. Porque tem demônios ali que estão sempre
sabe, vou usar esse termo, né? Estou sendo bem espiritual, mas é assim que funciona. Quem trabalha com cura e libertação sabe o que eu estou falando. Estão sempre à espreita. Os demônios da área do vício estão sempre ali, esperando uma brecha para agir. Então, você tem que rezar por ele, porque precisa uma libertação acontecer. Uma verdadeira libertação, sabe, para ele vencer essa realidade. Tá certo? Vamos prosseguindo. Samuca, essa mensagem é grande. Vou pedir para você ler para mim, filho. Vamos lá. Gentileza. Boa noite, padre. Sua bênção. Eu estou numa situação muito complicada. Cuido da minha mãe que tem demência e está muito difícil, físico e mentalmente. Tenho 63 anos e tenho problemas psiquiátricos, pois tenho transtorno bipolar e tomo muitos medicamentos. Tenho só um irmão que não me ajuda, pois ele trabalha e cuida da família dele. Eu sou divorciada, meu psiquiatra, minha psicanalista, meus filhos são casados. Todos que me conhecem me dizem a mesma coisa, para eu colocar a minha mãe numa clínica de repouso, porque dizem que eu vou adoecer. Eu não sei o que fazer. O senhor acha que a solução do problema é minha mãe ir para uma clínica de repouso? Pois dizem que lá ela vai ter enfermeiros, médico, fisioterapeuta e ser mais bem cuidada. Olha, a questão é muito complexa. Em primeiro lugar, eu acho que você já me falou aí que existe um pouco de negligência da parte dos irmãos, né? Mas mesmo os irmãos não podendo cuidar diretamente da sua mãe, né? Não podendo cuidar, eles são filhos e eles devem ter o mínimo aí de senso. Então eu penso que essa é uma coisa que tem que ser conversada a todos os irmãos, todos, ou pelo menos a grande maioria deles, porque não é uma decisão que se tome só. E eu acho que penso que assim como você está sendo sincero comigo, você precisa ser sincero com os irmãos. Olha, eu tenho também esses problemas psiquiátricos, a minha psiquiatra me falou isso, tal falou isso. Conversar com os irmãos, tá? Perceber, toda a família tomar uma atitude colegiada. E olha, existem dois pontos dessa questão, sabe? 2 pontos. Uma parece um pouco desumano, sobretudo na nossa cultura. Eu estive num país há um tempo, fiquei um tempo num país, no qual era muito comum lá, não estou falando que isso está certo ou que está errado, mas se pensava de maneira muito prática. Olha, eu não vou ter todo o recurso para cuidar dos meus pais, lá tem enfermeiros, clínicas boas, claro, eles pagavam bem antes essas clínicas, e esses idosos ficavam lá, jogando, passando o dia, assim, descansando, né? Tinham televisões no quarto, funcionava bem, para atender as necessidades deles. Só que, ao mesmo tempo, eles sentiam também a falta da família. Então, a família tem que decidir. Existem casos, quando inspira um cuidado maior, ou quando tem alguém que é incapaz de cuidar, que pode sim fazer uso desse recurso. Todavia, não é abandonar a pessoa lá. Se você é aposentado, pelo que eu percebi, era aposentado, Samuel? Eu não lembro, era aposentado, né? Não, né? Mas pelo jeito, não sei, divorciado. Enfim, se você estava com a sua mãe todo dia, você não vai cuidar dela todo dia, mas pelo menos você podia visitá-la todo dia lá. Você pode almoçar com a sua mãe todo dia lá? Ou jantar com a sua mãe todo dia? Vamos supor, se vocês colocarem na clínica, né? Então, se for necessário, porque você não tem condição, paciência. Você vai fazer isso, mas não é um abandono. É, mamãe, eu não tenho condição, mas eu venho almoçar com a senhora todos os dias. E talvez, tem os dois lados. Talvez fazendo isso, você vá almoçar com ela e conviva melhor com ela, e converse também melhor com ela do que estando em casa estressado o dia inteiro cuidando dela. Tem isso também. Porque se você está estressado, no limite, não tem condição humana, psíquica, não estou falando para uma pessoa que é saudável, tá? Estou falando para ele que tem problemas psiquiátricos. Talvez fazendo isso, se for isso que você e sua família decidir, você consiga até dar atenção para ela, mas é preciso estar presente, né? E você e os irmãos, né? Enfim, é isso. Samuca, você lê para nós, por gentileza. Boa noite, padre. Sua bênção. Queria uma orientação. Eu trabalhei em uma empresa que me deixou sequelas físicas. Perdi uma vista, olho esquerdo. A empresa deu suporte à ida ao médico. Como eu fiquei cego do olho esquerdo devido ao manuseio errado e a empresa não me forneceu óculos de proteção, essa dúvida fica frequente na minha cabeça, pois perdi uma parte de mim lá. Hoje não trabalho lá, só pagaram minhas contas e mais nada. Com 1 ano de empresa me acidentei, totalizando 5 anos. Depois fui demitido com minhas contas. E aí, o que eu faço? Obrigado. Você está me perguntando se você deve entrar contra
na justiça contra a empresa, é isso? A legislação brasileira, trabalhista brasileira, ela sempre pende bastante para o lado do empregado. Olha, você tem que ver se é honesto. Por exemplo, houve uma grande negligência da empresa quando você se acidentou? Não, padre, eles sabiam que eu tinha que usar o EPI, né, o equipamento ali de proteção, tal, e não me deram, ou não me orientaram. Ou não, padre, eles me deram, mas no dia eu não peguei o óculos, acabei esquecendo. Aí não, você tem que ser honesto diante de Deus. Porque tudo que a gente não faz diante dos homens, a gente faz diante de Deus, né? Então, se houve negligência da parte deles, eles tinham que te falar, porque o responsável é o empregador pela segurança dos empregados. Se eles tiveram responsabilidade e não fizeram, não tem nada de ruim, e não te deram o suporte que você precisava, né? Talvez te deram até algum suporte, mas não era o suporte que você precisava. Você tem o direito, sim, né? Você tem o direito de entrar com recurso, né? Todavia, se você recebeu tudo o que precisava, também, e foi uma negligência sua, não é o caso. Mas se eles deixaram a desejar, o empregador tem que se responsabilizar, sim. A gente cria essa cultura, às vezes, né, de que os caras fazem o que querem, não é legal. Samuca, mais uma para nós, por gentileza. Boa noite, Padre Adriano, sua bênção. Me chamo Leandro e gostaria de saber: existem espíritos que atormentam as crianças? Reze pela família Cruz Carneiro, de Botucatu, São Paulo. Olha, essa pergunta é muito complexa. Não é que é complexa. Existem espíritos que atormentam qualquer pessoa. Dependendo, espíritos malignos, né? Se a pessoa, vamos supor, mesmo sendo uma criança, foi consagrada a uma entidade lá que é um demônio, né? Essas entidades que a gente vai invocando por aí sem saber, né? Se aconteceu alguma coisa que foi uma brecha muito grande, pode acontecer, sim. Há casos de oração de exorcismo sobre crianças. Mas nem tudo também é espiritual, né? Tem coisas que vão ser espirituais, a gente precisa buscar ajuda, né? Própria, cada diocese quase, hoje no Brasil, nem todas, mas muitas dioceses já tem um padre exorcista, se informa e se tem, para receber uma oração, mas pode ser muitas outras coisas também, né? Pode ser muitas outras coisas também. Então é importante a gente investigar causas, investigar possibilidade de autismo e outras realidades, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Samuca, mais Padre, uma, boa noite. Estou dando atenção para o WhatsApp, hein? Padre, boa noite e sua bênção. Dentro de 4 meses sofri 2 acidentes e agora estou com muito medo de sair de casa. Peço para Deus me ajudar. O que eu faço? Olha, isso é a definição do trauma. Você já sofreu um acidente, só que os acidentes continuam acontecendo dentro de você, né? Então você tem que buscar ajuda, terapia, talvez uma boa terapia com um terapeuta cristão. Buscar também fortalecer sua vida de oração, a vida de adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Importante. Para que isso não determine o seu futuro, né? Tudo bem, aconteceu. Mas isso não pode continuar determinando o seu futuro, né? Porque, veja bem, aconteceu e tem muitas coisas que acontecem, mas que continuam com um gatilho aberto dentro de nós, né? Continua acontecendo dentro de nós. Isso é uma percepção traumática da realidade. Então o Espírito Santo pode te curar, sabe? Mas também talvez precisa de uma ajuda terapêutica, uma ajuda profissional. Pode ajudar muito. Quero mandar um abraço aqui para o Robson, que está conosco pelo Instagram. A Beatriz de Souza também, não é? Aqui com a gente. Muita gente rezando, pedindo oração. O Wilton Campos, Orismar Chaves, o Lúcio, a Luciana Auerswald Sordi, está aqui com a gente também. Todos que estão pedindo oração, aqui pelo Instagram, quero rezar com muita atenção. Quanto tempo temos, produção? E Samuca, lê mais essa mensagem enquanto a produção vê para nós. Boa noite, Padre Adriano. Preciso de uma orientação. Meus filhos não conseguem perdoar o pai. Peço sempre a Deus que me dê a graça de ver meus filhos bem com o pai. Há muito tempo espero por essa graça. O que fazer? Olha, é triste mesmo e eu acho muito nobre da sua parte, você como mãe, né? Lutar, né, para que os filhos vivam bem com o pai, porque é importante para eles, independente se o pai pisou na bola ou não, né?
E a mãe tem muito esse papel espiritual também, da mediação dos conflitos, que é um dom mais feminino, eu digo assim, a sensibilidade, né, emocional, afetiva, a beleza do coração, né, é mais presente nas mulheres do que nos homens. Então, filha, você tem que rezar muito por ambos, tentar conversar com seus filhos e dizer, olha, seu pai não vai estar aqui para sempre, quando você puder. Não assim, de qualquer jeito, mas o dia que um for tomar um café com você, falar sério. Se teu pai morrer e você estiver assim, isso vai te fazer muita falta. Orientá-los, né? E se eles são pais, dizerem também, né? Que o pai errou, mas você hoje como pai também, mesmo se você cometer um erro, você não quer que seu filho simplesmente te abandone, né? Ou te despreze. Então, trabalha, reze por isso e conversa também, tá bom? Gente, nosso programa já está acabando, mas eu quero concluir aqui diante dessa belíssima imagem de Nossa Senhora. Ó Santa Mãe de Deus, Santíssima Virgem Maria, quero entregar aos seus pés, Mãe, à sua intercessão eu confio. Cada pessoa que mandou mensagem, cada pessoa que rezou com a gente, cada situação difícil, cada impossível, Mãe, eu te entrego agora. Questão do suicídio, da pessoa que mandou a mensagem, Mãe, visita essa família, visita essa pessoa. Rezo, Mãe, por aqueles que sofrem nos seus matrimônios, por aqueles que têm depressão, por aqueles que se sentem perdidos, desanimados. Leva-os a Jesus, ó Santíssima Virgem. Esmaga a cabeça da serpente na vida desses irmãos e dessas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Você confere um clipe maravilhoso aí do nosso DVD e a gente encerra para ser feliz por aqui. Deus abençoe.